Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da Oncologia da Eurofarma. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje convidamos Ana Cecília Ferraz para um bate-papo super informativo e educativo sobre o papel do enfermeiro no diagnóstico e tratamento do câncer de esôfago. Ana Cecília, muito obrigado pela presença. Fico muito feliz e honrado por você estar aqui no OnConecta Podcast. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, que é a sexta causa de morte, de maior morte no Brasil, que é o câncer de esôfago. Eu me sinto muito privilegiada e honrada por estar aqui para tentar esclarecer o máximo que a gente puder. Começando esse nosso Oncopapo, como você descreveria o papel do enfermeiro no diagnóstico e no tratamento deste câncer, o câncer de esôfago? Se formos olhar, contextualizar, o enfermeiro ele consegue atuar nas 3 fases do contínuo do cuidado, do diagnóstico, Para a gente entender câncer de esôfago, a gente tem que entender que ele tem 2 subtipos, que é o carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma de esôfago. Então, o enfermeiro, ele consegue atuar na atenção primária até cuidados paliativos. Na atenção primária, como? No diagnóstico, tentar diagnosticar precocemente, que é o mais difícil, porque o câncer de esôfago, a gente tem a descoberta muito tardiamente. Então, às vezes você perde o time e perde o tempo de curativo, de tratamento curativo para esse paciente. Então, o enfermeiro ele pode atuar na atenção primária, como com campanhas educativas, tentando identificar os potenciais sintomas de risco para a doença. Durante o tratamento, ele vai atuar diante do manejo clínico do tratamento quimioterápico ou radioterápico, cirúrgico, e também no cuidado paliativo, no manejo da dor, no cuidado, na escuta, no respeito aos cuidados, do ouvir a demanda do paciente e principalmente no estabelecimento dos protocolos clínicos. Então, o enfermeiro é de suma importância no cuidado com o paciente de câncer de esôfago. É verdade o que você disse, Ana Cecília. O enfermeiro é fundamental no tratamento. Acho que ele é a peça-chave para que aquela pessoa possa se recuperar melhor e entender essa situação que ela está vivendo. Quais são os principais fatores de riscos associados ao câncer de esôfago e como a enfermagem pode atuar na prevenção, vamos dizer, na prevenção primária desse câncer? Então, a gente consegue identificar alguns fatores. Como eu falei primeiramente, existem características específicas para cada subtipo do câncer de esôfago. Para o carcinoma epidermoide, quais são os fatores de risco? Uso pesado de tabaco, o etilismo, uso exacerbado de álcool, alimentações inadequadas. Para o adenocarcinoma, também para o carcinoma epidermoide, alguns sintomas específicos que eu deixo passar, dificuldade de engolir, dor ao engolir. Para o adenocarcinoma, há algo que é de suma importância e que as pessoas deixam passar muito e só vão tentar descobrir muito tardiamente, que é o refluxo gastroesofágico crônico. A pessoa que tem refluxo constantemente, que já é algo crônico, ela fala, já faz parte de mim. É uma das características, é um dos precursores para o câncer de esôfago, para o adenocarcinoma. A obesidade está intimamente relacionada ao adenocarcinoma. Hoje a gente vive numa era fast food, então isso ocasiona muito mais, probabilidade desse paciente desenvolver câncer de esôfago, fatores econômicos, baixa, escolaridade, fatores demográficos. Saiu um estudo recentemente, em 2022, que o HPV também pode provocar câncer de esôfago. Então, é uma série de fatores que podem levar a isso, e o enfermeiro ele atua desde a prevenção até o tratamento. Então, campanhas educativas, as unidades básicas de saúde são a porta, de entrada para o diagnóstico precoce. Então, pacientes que chegam com sintomas de disfagia, de dor, ao engolir, de dificuldade para engolir, esse profissional enfermeiro ele vai identificar esses sintomas e vai encaminhar para avaliação médica. Então, aí eu já começo o diagnóstico, uma prevenção. Os dados epidemiológicos mostram um aumento ou uma redução nos casos de câncer de esôfago no Brasil? Além disso, quais fatores podem estar influenciando essas tendências que a gente vê aí na mídia sendo divulgadas? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer,
uma pesquisa que foi feita, um levantamento que foi feito em 2023, ele mostrou uma diminuição do carcinoma epidermoide e um aumento do adenocarcinoma. Por quê? O carcinoma epidermoide, em algumas regiões, o que a população tem feito? Diminuído em muito o uso do tabaco, do cigarro. Então, consequentemente, e com aquele uso pesado de bebida alcoólica. Então, consequentemente, eu diminuo o fator de risco. Mas quando eu vou para o adenocarcinoma, houve um aumento, né? O dado, ele mostra que o câncer de esôfago é a 6ª causa de mortalidade. E o diagnóstico, ele é muito tardio, porque as pessoas só vão procurar ajuda tardiamente. Então, por que o adenocarcinoma aumentou? Como eu falei, o fast food. Comidas gordurosas, mais pesadas, né? Causam refluxo e isso vai prejudicando, vai lesionando o esôfago. E o câncer de esôfago, eu sempre digo que são 2 cânceres, né? Que é muito visível, câncer de cabeça, pescoço e de esôfago. Então, você visualiza, porque o paciente, quando ele tem dificuldade para deglutir, ele perde peso. Ele não bebe água, ele não se alimenta corretamente. Então, você consegue ver essa diferença, né? Nos 2 perfis. Você sabe que quando você fala dos hábitos alimentares, né, da população, você está ajudando não só a comunidade médica que está nos acompanhando, mas também todas as pessoas. Nós temos uma falha muito grande cultural sobre como se alimentar e tem gente que não acredita, né? Quando você fala de fast food, você fala do álcool, do tabaco, é sério isso, né? Se as pessoas pudessem reduzir isso. Sabemos que o diagnóstico precoce é um grande desafio, né? Você acabou de dizer que às vezes as pessoas não percebem. Como o enfermeiro pode auxiliar na identificação dos primeiros sinais e sintomas dessa doença? Então, os primeiros sinais, onde é que eu vou conseguir captar esse paciente? Nas UBSs. As unidades básicas de saúde são o elo é o ponto-chave, é o norteador, é a bússola para a gente, né? Para identificação desse diagnóstico. Então, se eu consigo, por meio de campanhas educativas e falar de uma forma assertiva, que a minha comunicação vá diretamente para o ouvido do ouvinte, né, e que ele capte a informação, já é um grande ganho. Então, se eu faço campanhas educativas nas UBSs, se eu consigo identificar potenciais de risco na minha população assistida, eu consigo dar um cuidado melhor para esse paciente. De que forma a equipe de enfermagem pode conscientizar a população sobre a importância da endoscopia digestiva alta no rastreamento precoce da doença? Muita gente não gosta de fazer endoscopia e é um dos exames mais importantes. De que forma que a gente pode mostrar que isso é fundamental? A endoscopia ainda hoje é um fator determinante, né? É um marcador determinante para a identificação do câncer de esôfago. Então, se eu consigo identificar nas minhas campanhas educativas, na minha assistência ao paciente nas unidades básicas, se eu consigo traçar um perfil de pacientes que tem predisposição ao desenvolver, eu consigo encaminhar esse paciente mais rapidamente para avaliação médica e esse profissional solicitar endoscopia. Então, por isso que é muito importante que o profissional, ele consiga captar, ele tenha conhecimento primeiro dos sinais e sintomas. Se ele consegue identificar esses sinais e sintomas precocemente, ele encaminha esse paciente mais rapidamente para avaliação. E se o sistema, né, de saúde, ele consegue dar celeridade a esse processo, esse paciente ele consiga fazer endoscopia com mais celeridade, mais rapidamente, é óbvio que eu vou conseguir descobrir esse câncer mais precocemente e dar o cuidado adequado. E aí eu não vou perder esse paciente, né? Você sabe que depois desse nosso papo, acho que eu já vou correr marcar uma endoscopia, porque a gente, né, vai protelando, vai empurrando um exame tão importante como esse. Quais são os principais desafios dos enfermeiros que eles enfrentam no cuidado de pacientes com quimioterapia, com cirurgia, com radioterapia para o câncer de esôfago? Eu digo que o maior desafio é a aceitação do tratamento, porque o tratamento ele é doloroso, né? Imagine, o paciente ele faz uma cirurgia, ele vai ter efeitos colaterais da cirurgia e vai ter efeitos colaterais do tratamento quimioterápico e radioterápico, e que são efeitos muito ruins. Então, esse paciente ele pode ter dor, muita dor ao deglutir, ele pode apresentar mucosite, né, que são várias feridas na boca, ele pode apresentar desnutrição grave, desidratação, muita dificuldade na aceitação do tratamento, né, de dar continuidade ao tratamento quimioterápico por conta de todos os sintomas ou efeitos colaterais. Então, se eu não estou preparada
para indicar tratamentos adequados e manejar corretamente essas reações próprias, inerentes do tratamento, eu não consigo fazer com que esse paciente aceite corretamente o tratamento. E normalmente ele desiste. Então, se eu instruo, né, uma higiene oral adequada, mais severa, se eu instruo a laser terapia, se eu dou antiemético, se eu consigo ter uma comunicação assertiva com o paciente, com a família e com a equipe profissional, eu consigo manejar melhor. Porque se eu vejo que ele está com esses sintomas e que está com dificuldade de aceitação, eu vou entrar com medidas com a equipe multi. Então, a equipe multi, o enfermeiro, ele é esse elo, né, de ligar a equipe multi para dar um melhor tratamento para esse paciente. Como é o manejo dos efeitos adversos do tratamento e qual a importância do enfermeiro neste processo? Que é um pouco mais do que você estava dizendo, mas completa para a gente. Como eu falei, né, o paciente, ele apresentou muita mucosite, que são as feridas, né, tanto por conta da radioterapia quanto por conta da quimioterapia. Então, o que eu posso oferecer? Quais os cuidados, né? Orientação mesmo. Higiene oral profunda, porque quanto mais higiene eu tenho na boca, menos bactérias eu tenho proliferando. Então, diminui a possibilidade de mucosite. Se eu tenho já a mucosite instalada, encaminhar esse paciente para algumas medidas profiláticas ou terapêuticas. Existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para melhorar a mucosite. E hoje nós temos a nossa mão a laser terapia, que ajudem muito nos sintomas, né, da mucosite. Temos também antieméticos potentes que melhoram e muito esse enjoo, essa náusea que o paciente sente durante o tratamento. Analgésicos, né? Então, eu só consigo fornecer o tratamento se eu conheço bem os sintomas. Então, se eu consigo identificar os sintomas, eu vou manejar corretamente. E comunicação. Orientação, né, adequada. Há algo bem interessante, todas as instituições que ela tem um navegador oncológico, ela vai conseguir manejar muito melhor os sintomas. Por quê? Porque ela conhece a dor. Então, ela vai conseguir orientar, vai criar estratégias, vai levantar indicadores que melhoram esse manejo dos sintomas. Que todo mundo pudesse ter um enfermeiro navegador que pudesse olhar por isso, né, Ana? Seria importante demais para a qualidade de vida desse paciente ser a melhor possível. Muitos pacientes são diagnosticados tardiamente e necessitam de cuidados paliativos. Qual o papel da enfermagem nesse contexto e como garantir, Ana, a dignidade do paciente? Cuidados paliativos vai muito além do que a maioria das pessoas elas pensam, né? Cuidado paliativo não é fim de vida. Então, as pessoas têm que entender isso e alguns profissionais também. Porque na maioria das unidades de saúde, o profissional que ele não trabalha com oncologia, ele acha que paliativo é cuidados fim de vida. O paciente não tem chances de tratamento. Então, conhecimento. Conhecer os protocolos terapêuticos para paliação. E uma coisa muito importante no cuidado paliativo é respeitar a opinião do paciente. Eu preciso ouvir qual é a dor dele. Então, não dá para eu estabelecer um protocolo igual para todo mundo. O protocolo paliativo, ele é individualizado. Então, se eu detenho de conhecimento desses protocolos e consigo ter uma escuta assertiva, imediata para esse paciente, eu vou conseguir dar qualidade de vida, que é o mais importante para ele. Então, eu acho que conhecer é o principal. É isso mesmo, conhecer o paciente, saber o que ele precisa, ouvi-lo, escutar, acho que é esse o papel. E você disse mesmo, o seu objetivo é trazer qualidade de vida para esse paciente. Olha, eu poderia ficar aqui horas com você, Ana, porque as informações são tão ricas, tão preciosas para quem está vivendo essa situação do câncer de esôfago. Mas para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os enfermeiros que atuam e desejam atuar na oncologia e especialmente no cuidado daquele paciente com câncer de esôfago. O que você falaria para aquele enfermeiro que está ali trabalhando e às vezes está até cansado, porque é um trabalho árduo e difícil? Qual a mensagem que você deixaria para ele? De mensagem, que eu quero deixar para as pessoas é para abraçar esta causa no mês de abril. O diagnóstico ele é super importante, então se eu como profissional
me esforço em identificar sinais e sintomas, eu consigo, e se eu tenho conhecimento, eu consigo manejar corretamente, identificar fatores de risco, identificar e diagnosticar precocemente. Então, profissionais, por favor, se atentem a esta causa. Abrace ao câncer de esôfago. Ana, foi um prazer ter você aqui no OnConecta Podcast falando sobre o câncer de esôfago na visão de um enfermeiro. Para nós é extremamente importante tudo que você disse. Ficamos muito felizes. Todos vocês que estão assistindo, a Ana Cecília Ferraz, uma enfermeira especialista na oncologia, muito obrigado. O OnConecta agradece e fica honrado com esse momento aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que houver necessidade em tentar, né, motivar os profissionais de saúde a abraçar a causa. Eu sou Rômulo Contígio e esse foi o OnConecta Podcast, o podcast da oncologia da Eurofarma. E até o próximo episódio. Acompanhe a gente nas principais plataformas digitais. Até mais. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma.